Esse é o iceberg de conspirações. Estamos na camada 2 e tem algumas coisas que eu preciso deixar claro antes de começar. Cada camada rende um iceberg inteiro, então se faltar algo é por motivos óbvios. Tem coisas que não dá pra falar ou eu só vou poder falar por cima porque senão é instaban. Esse iceberg também inclui outros assuntos além de conspirações, mas mesmo assim esses tópicos também se encaixam. A descrição da camada 2 diz o seguinte: pesquisador profundo, teorias e tópicos da superfície. A maioria dessas entradas podem ser estudadas através das mídias principais, internet, televisão, rádio e etc. Porém precisam de uma boa noção de como o mundo funciona para serem compreendidas. Pessoas comuns raramente se aprofundam até esse nível. Sonhos lúcidos. Começamos com sonhos lúcidos. Isso se refere a quando a pessoa sabe que está em um sonho, podendo às vezes controlar os eventos que acontecem nele. Durante o sonho, nossa mente projeta esses eventos de forma inconsciente, que ultrapassam a concepção do tempo e da verdade. Então não seria incomum algo absurdo acontecer em um sonho. Comumente nos sonhos fazemos o que não somos capazes na vida real, ou somos o que não poderíamos ser. Tomar controle disso pode ser um desejo de adaptar o que é irreal para a realidade. Esse assunto é bem discutido por aí, você pode encontrar inúmeros conteúdos para alcançar os sonhos lúcidos. Muitas coisas que acontecem nos sonhos ou o fato de você lembrar do que aconteceu em um não significa que é lúcido. É dito que os sonhos lúcidos também podem influenciar acontecimentos da vida real. Claro que dentro do que é crível ser possível. Não pense que você vai sair voando por aí só porque no seu sonho você pode fazer isso. É bem mais complexo, essa influência pode ser as consequências que sonhos lúcidos trazem, como confusão ou até paralisia do sono, ou de fato algo benéfico para desenvolver algum aspecto da sua vida. MK Ultra. Anos 50, 60, os States estavam numa neurose tão grande que eles tinham vários assuntos aí moralmente questionáveis. Porque assim, eles não queriam perder pro bloco soviético de jeito nenhum. Fora as outras conspirações, que surgiram na época, como as mencionadas na primeira parte, e outras aí bem conhecidas, tipo JFK, MLK. O MK Ultra foi um projeto da CIA envolvendo experimentos com elementos psicoativos, lavagem cerebral e outros métodos que eu vou deixar de fora para não tosarem o vídeo. Esses experimentos conduzidos pela CIA eram realizados para testar e estudar os efeitos para depois utilizar em operações militares e interrogatórios. No caso, a metodologia usada tanto em cobaias cientes do que era ou sem o consentimento das mesmas para ver como eles reagiam. Alguns que foram submetidos aos testes morreram ou ficaram birutas, mas como eles tinham pessoas como cobaias? Tinham militares que se submetiam, mas o mais bizarro mesmo é porque por baixo dos panos eles usavam instituições locais para conduzir os experimentos, por exemplo, com pacientes de hospitais, detentos, até mesmo membros da própria CIA. Um tempo depois as operações começaram a, digamos, passar dos limites. Em 1977, milhares de documentos que sobreviveram a uma tentativa de destruição de arquivos da CIA foram divulgados. 3 anos antes, já havia as investigações acerca do MK Ultra feitas pelo Congresso Nacional. Para quem já tá ligado sabe, o mesmo comitê responsável por expor as ações da COINTELPRO mencionados na parte 1. Bom, os inquéritos se estenderam para mais alguns anos, pois ainda tinha coisa que estava sendo acobertada. Inclusive, o próprio Sidney Gottlieb, mesmo após se aposentar da CIA, foi convocado para responder, mas desconversava sobre. Como consequência, houve até mesmo ações na justiça por vítimas do projeto com direito à indenização, e atualmente ainda é discutido se operações similares ainda são conduzidas. Afinal, muitos documentos oficiais do MK Ultra foram destruídos, mas a CIA nega. Perigos do flúor. Sabemos que o flúor desempenha papel em tratamentos dentários e medicamentos, também presente na água de forma natural ou através do processo de fluoridação, que é de onde vêm as controvérsias. O flúor é de fato tóxico, porém é indicado para que, por exemplo, pasta de dente não seja ingerida, justamente pelos riscos à saúde que pode causar. A fluoridação da água é um processo que varia dependendo de como é regulamentado em cada região, em geral para manter a saúde bucal através da distribuição de água. E por mais que estudos apontam que isso não cause grandes problemas à saúde das pessoas, não impede as conspirações sobre envenenamento por flúor ou até de controle populacional. Vários países desenvolvidos banem a fluoridação, não só porque áreas que aderem ao processo ainda possuírem índice de pessoas com problemas dentários, mas também por conta de melhores condições. Cicada 3301, o enigma da Deep Web, o maior mistério da internet. O evento começou em 2012 como uma série de enigmas envolvendo criptografia e esteganografia. Em cada etapa era entendido que os vencedores, indivíduos capazes de resolver os enigmas, seriam recrutados por essa organização secreta. E desde então toda a história não foi poupada de sensacionalismo, o que fez com que pronunciamentos do grupo fossem esquecidos ou simplesmente despercebidos pelo público.
Como esse, por exemplo. Um grupo internacional acredita que a opressão, tirania e censura devem acabar e que a privacidade é um direito definitivo. O Liber Primus, o último enigma lançado, não foi decifrado até hoje, por conta de sua complexidade. Ou de complexo, na verdade, não tem nada. Atualmente há uma comunidade ativa para desvendar o mistério do 3301, só que muitos desistiram e as pessoas começaram a acreditar que o enigma não tem solução. Muitos também acham que a cicada a essa altura é um ARG. Claro que isso aí seria um grande tapa na cara de todo mundo. As pessoas ainda acreditam que a cicada reuniu sim pessoas pro grupo e também não querem acreditar que o projeto foi deixado de lado pela falta de notícias por todos esses anos. Código McFly. Isso aqui se refere a uma teoria bem doida sobre o filme De Volta para o Futuro, de que o filme previu certos eventos envolvendo tecnologia e também o ataque às Torres Gêmeas. Muitos consideram isso uma viagem total, mas vendo as pistas dá pra ver que é uma coincidência assustadora. Radiestesia. Em tempos antigos, a radiestesia era uma prática considerada como adivinhação, e como bem sabemos, qualquer ação de fora do conhecimento da igreja era banido. Mesmo assim, a radiestesia era usada para encontrar metais ou pedras preciosas. Com o uso de um graveto em forma de Y ou um pêndulo, são captadas vibrações da Terra para encontrar água, minérios ou objetos perdidos. A prática, além de mineração e adivinhação, aborda a manipulação de energias, mas a ideia é essa de captar vibrações e energias para obter algo que deseja. HAARP é uma base localizada no Alasca para monitoramento e pesquisa da ionosfera, basicamente para testar os efeitos da ionosfera em comunicações à distância e vigilância. Desde que o projeto foi criado nos anos 90, já havia os conspiradores de plantão para fazer as teorias. O projeto HAARP supostamente seria um projeto secreto do governo para manipulação climática. As antenas enviariam ondas eletromagnéticas na atmosfera para fazer tal efeito. Até mesmo governos de outros países se pronunciaram a respeito, dizendo que, de fato, o projeto poderia sim afetar as condições do planeta, causando alterações na temperatura ou desastres naturais. Além disso, as atividades de controle da ionosfera poderiam influenciar no campo eletromagnético da Terra e manipular as frequências de dispositivos de comunicação usados pelos militares de outros países. Maçonaria. Só quem realmente entrou na maçonaria poderia desmentir as más compreensões sobre o assunto. Como uma sociedade fraterna, a maçonaria abrange em seu meio um conjunto de valores e tradições, as quais são passados para seus integrantes, e os princípios perpetuados na ordem, de confiança entre seus iguais, o valor da informação, liberdade, igualdade e fraternidade. A maçonaria é uma ordem discreta, ou seja, quem é de fora tem muita dúvida do que de fato eles são ou fazem. Na verdade, eu fui até modesto, muitos vilanizam o negócio por fruto de ignorância. Mas vamos lá, a teoria conspiratória mais famosa é de que membros da maçonaria estariam divididos entre os poderes de grandes potências. Pessoas que tiveram grande impacto no decorrer da história e contribuíram para a fundação de grandes nações foram membros da maçonaria. Uma elite já estaria sendo formada. Com isso, eles teriam grande influência sobre o mundo, controlando os meios sociais e políticos. Cara, as ligações da maçonaria com uma nova ordem mundial nas teorias parte do princípio de ser uma organização secreta, e muita coisa é só viagem mesmo. Enigma 23. Isso é um fenômeno que o número 23 está presente e ligado com vários eventos pela história. Por exemplo, o alfabeto latino possui 23 letras. César foi golpeado 23 vezes quando foi morto. O 23 é considerado um número de sorte ou azar, com grande influência no destino e que está em qualquer lugar de alguma forma. Almirante Byrd. O Almirante Byrd foi um oficial da Marinha Americana, conduziu expedições aos polos Sul e Norte. Ao voltar de sua expedição ao Polo Norte em 1926, recebeu a Medalha de Honra, a maior condecoração militar dos Estados Unidos. Pouco tempo depois da Segunda Guerra, Byrd foi encaminhado para outra missão, dessa vez ao Polo Sul, conhecida como Operação High Jump. O propósito dessa expedição era treinamento militar no gelo, exploração e também checar a viabilidade de uma base no Ártico. Após o término dessa expedição, Byrd foi convocado ao Pentágono e mantido lá por várias horas. Em seu diário secreto ele diz: "Estou sendo mantido sob controle da Segurança Nacional dos Estados Unidos da América. Fui ordenado para manter em sigilo sobre tudo que aprendi, a favor da humanidade. Lembrei que sou um militar e devo seguir ordens." Esse diário do Almirante Byrd supostamente é um diário perdido que ele escrevia desde suas primeiras expedições, que foi encontrado depois que ele faleceu. Tem muita divergência falando que esse diário é falso, mas isso não vem ao caso agora. Tem uma entrevista dele falando das expedições ao Ártico e também Byrd menciona um local que nunca foi visto pelo ser humano, que se encontra além dos polos da Terra. A teoria diz que Almirante Byrd encontrou algo na Antártica, ao qual foi proibido de falar o que era.
e que também esse algo era de interesse do Terceiro Reich durante a Segunda Guerra, ao qual os alemães já haviam ocupado um território na Antártica e feito uma base secreta previamente. A questão é, o que Byrd encontrou na Antártica? Em lendas antigas é mencionada uma terra no núcleo do planeta, com direito à civilização e tudo, conhecida como Agartha. No subterrâneo estaria escondida essa civilização e os meios de acesso seriam através dos polos da Terra. Durante a Segunda Guerra, os alemães faziam expedições na Antártica, que pararam após a queda do Império em 1945. Então, durante a Operação High Jump, Byrd foi para averiguar o que tinha lá, e ao descobrir teve que manter segredo. A Antártica de fato é um lugar estranho, e o almirante naquela entrevista diz algo como ainda há muita coisa para ser explorada. E a lenda de Agartha, junto com a teoria da Terra Oca, se misturam e formam toda essa especulação, que o almirante Byrd encontrou Agartha ou ao menos vestígios, mas nunca conseguiu explicar isso explicitamente. Filosofias orientais. A partir desse ponto começa a surgir tópicos no iceberg com título muito vago ou praticamente impossíveis de achar informação, e a gente só tá na camada 2. Isso aqui eu acredito que se refere às filosofias que surgiram e são predominantes no lado oriental, como o hinduísmo, budismo, taoísmo, e que são mais próximas de conceitos como espiritualidade e de como algumas dessas filosofias diferem tanto das do ocidente. Nephilim. Eu penso. Então eu sou. Os Nephilim, como mencionados na camada 1, são os filhos de humanas com os anjos caídos. Mencionados no Antigo Testamento, corromperam a terra e também os humanos quando surgiram. Considerados como uma aberração, foram dizimados após os eventos do dilúvio. O que gera muito debate sobre os Nephilim é como, apesar de terem referências a eles em manuscritos antigos, alguns não os consideram devido a anjos não poderem se reproduzir, pois não podem ter vontade própria. Mas assim como Lúcifer, os caídos se rebelaram contra suas doutrinas, sendo assim livres ao seu próprio ser. Beleza, o termo Nephilim é mais complexo que gigante, mas em ambas as ocasiões não poderia resultar outra coisa além de maligna vinda de crias entre anjos caídos e humanos. E como o último remanescente dos gigantes, Golias, que foi morto por Davi, encerrou de vez a linhagem desses seres. Mas não acaba por aí. Em teoria, vestígios de descendências dos Nephilim ainda residem em algum lugar, no subterrâneo, por exemplo. Astronautas perdidos. Essa teoria se refere à corrida espacial, onde a União Soviética mandou outros astronautas ao espaço antes de Yuri Gagarin. Acontece que esses astronautas se perderam no espaço e qualquer informação sobre eles foi acobertada. Mas não é que os caras mandaram gente pro espaço e largou lá, não é bem assim. Entre os anos 50 e 60, States e União Soviética desenvolveram avanços científicos nunca vistos antes para mostrar qual lado era superior. E parece que os americanos estavam comendo poeira quando em 1961 a Rússia mandou o primeiro homem fora de órbita. Mas essas expedições ao espaço custaram caro, não só em recursos, mas falhas e acidentes acabaram com a vida de vários russos. Um ano antes do voo da Apollo 11 dos americanos, o russo Yuri morre em um acidente de jato. As informações sobre o que poderia ter causado o acidente a princípio foram mantidas em segredo. Daí surgiu o reforço às conspirações. De que os equipamentos e veículos espaciais soviéticos, digamos que não estavam nos conformes e sujeitos a várias falhas. E para os soviéticos ganharem a corrida espacial de qualquer jeito, já haviam feito expedições anteriormente. Mais tarde, após checagem de documentos secretos da União Soviética, vários desaparecimentos e mortes envolvendo voos foram desmentidos. Também, investigações sobre a queda do avião de Yuri desmentem sua morte como resultado de uma conspiração, causada por falha do controle de tráfego aéreo, mas ainda assim não se tem certeza disso. Dyatlov Pass. O incidente Dyatlov Pass, para quem não está familiarizado, Dyatlov Pass foi um evento onde um grupo de 9 esquiadores desapareceram nos Montes Urais. Depois, alguns corpos foram encontrados em condições estranhas, sem roupas, sem os olhos, outros até com níveis de radiação no corpo. Aí as teorias sobre o que causou o incidente variam, até o Yeti está envolvido no meio. O Dyatlov Pass entra em uma conspiração devido a recentemente o governo russo concluiu que a causa foi hipotermia, fora as outras teorias de que o grupo entrou em alguma área restrita e descobriram algo que não deveriam. Documentos desclassificados. Isso aqui se refere a arquivos do governo antes confidenciais que vieram a público, confirmando ou desmentindo conspirações. Esse processo varia dependendo da lei de cada país, mas também não é incomum ver parágrafos riscados nos papéis. Operação Bluebeam. O projeto Bluebeam seria uma operação do governo onde a NASA e as Nações Unidas, usando tecnologia de ponta, iriam simular o retorno de Jesus Cristo. Assim, o anticristo estabeleceria uma nova religião para controlar e acabar com a população, resultando no surgimento de uma nova ordem mundial.
Que viagem do cara. Desde que surgiu essa teoria nos anos 90 já não se dava muito crédito. Hoje em dia menos ainda e é tratada mais como uma piada. Mágica. Esse aqui é um dos tópicos impossíveis. O mais próximo que eu cheguei foi a mágica ao qual Aleister se refere em suas obras, que são as práticas envolvendo o ocultismo. Como isso se encaixaria em uma conspiração? Deve ser porque o que se entende como ocultismo vai além das crenças, fatores religiosos e científicos. Firmamento. Em Gênesis, o firmamento é a camada de atmosfera que o Deus criou sobre a Terra no segundo dia da criação, para separar as águas de cima das águas de baixo. Na época, o céu que vemos hoje era como uma concha sólida azul envolvendo o planeta. Mano, lá pros anos 1600 foi inventado um instrumento mágico chamado telescópio. E também alguns caras se interessaram em estudar os céus. Um aí que todo mundo deve conhecer é o Galileu, né? E o conceito de domo envolvendo o planeta caiu por terra. Aí o firmamento ficou conhecido como o céu mesmo, que nada mais é a atmosfera que vemos. Homens de preto. Esse aqui também é um tópico pseudo-impossível, porque tudo, literalmente tudo que você vai pesquisar resulta no filme MIB Homens de Preto. E acreditem, tem uma conspiração pra isso. Mas como a essa altura já somos um pesquisador profundo, nossa ânsia por buscar a verdade não tem limites. Homens de preto são indivíduos misteriosos que aparecem uma hora ou outra quando há ocorrências de casos extraterrestres ou paranormais. Geralmente são responsáveis por manter testemunhas desses eventos em silêncio. Eles não estão só envolvidos com OVNIs. De qualquer maneira, são descritos como oficiais do serviço secreto, também aparecendo em outras teorias. Também acontece de homens de terno do FBI investigando casos de pessoas se passando por agentes ilegalmente. Não é surpresa pra ninguém que quando se fala dos MIB é relacionado a encobrimento de informações. E é o seguinte, o filme MIB Homens de Preto lá com o Will Smith e o Tommy Jones, supostamente, tá, como sempre, foi feito pra mascarar os MIB de agentes secretos do governo, retratando-os como heróis e apenas um fenômeno. Assim como também caso você pesquise Men in Black nos motores de busca, você só encontrará informações sobre o filme. Pois é, meu nobre. Eu preciso falar isso antes que eu me esqueça. Recentemente eu assisti o vídeo do Wendy Gun a respeito da conspiração envolvendo Martin Luther King. Uma enfermeira do hospital em que ele foi levado após ser baleado percebeu que ele ainda tinha pulso. Quando foram tentar ressuscitá-lo, um grupo de homens de terno se aproxima, falando para se afastarem do corpo. Logo após, King é declarado morto. Eu mesmo fui pesquisar essa nota e parece que isso aconteceu. Não sabemos de fato se os homens estavam de terno preto ou se eram dos MIB, mas pelo conteúdo vamos acreditar que sim. Claro que isso tudo é uma zoeira dos pés à cabeça, assim como esse iceberg e esse vídeo, certo? Agora que eu parei pra pensar, já mencionei os MIB acho que umas 3 vezes em outros vídeos. Mas assim, os MIB é um tema muito foda, eu tentei pegar alguma filmagem deles que dizem que tem por aí, mas eu não achei. E se não tem tantos relatos, documentos ou informações sobre eles é porque eles fazem um trabalho muito bom. O garoto na caixa. Esse é um caso de um menino de mais ou menos 7 anos encontrado dentro de uma caixa de papelão na Filadélfia em 1957. Seu corpo tinha vários machucados, e a polícia rapidamente abriu uma investigação, mas não havia nenhuma pista sobre a identidade do garoto. As poucas evidências que tinha eram a própria caixa de papelão que ele foi encontrado, que era de tipo aquelas cestas para levar criança, um bercinho. Descobriram pelo código de barras que era de uma loja, mas não levava a nada. O cabelo e unhas do menino tinham sido cortados pouco tempo antes de ser encontrado, e ele também estava desnutrido. Na investigação tiraram impressões digitais dele, mas não encontraram ninguém em registros de orfanatos e crianças desaparecidas com essas características. Até o presente momento ele não foi identificado, apesar de ter uma linha de investigação aí. Mas esse é um daqueles casos do tipo, estamos próximos de solucionar, mas nunca é solucionado. Simulação de realidade. Isso todo mundo já sabe o que é, eu imagino. Tudo o que acreditamos, vemos, ouvimos, sentimos é uma ilusão. A simulação, diferente da realidade virtual, seria feita por algo ao qual não podemos perceber. Isso por conta de que a verdadeira realidade nunca estará ao nosso alcance, pois a simulação que vivemos é responsável por manter a nossa consciência dormindo. Um dos fatores a favor do conceito da realidade simulada é de que estamos numa realidade inferior, ou seja, criada posteriormente por uma base, e dentro dessa realidade outras seriam criadas. Beleza, mas como podemos saber que estamos de fato em uma simulação? É impossível, pois até mesmo se questionarmos a realidade é uma simulação. Os conceitos que criamos, obras de ficção e simulações de realidade que desenvolvemos através de nossa tecnologia, tudo vai além da nossa consciência. Algo ou alguém detém dos meios de criar uma simulação e estamos vivendo nela nesse momento sem perceber. Mas quem é? O ser humano, arquiteto do destino, evoluiu ao patamar de pós-humano capaz de criar realidades simuladas. E a que estamos vivendo agora foi criada por nós mesmos. Claro que para recriar inúmeros eventos e consciências diferentes agregaria um custo inimaginável, então não estamos em uma simulação, certo?
Errado, e aqui está o porquê. Como falei, é pseudo-impossível provar a realidade simulada por qualquer senso crível. Por conta disso, somente alguns seriam capazes de se desprender, mas não totalmente desse paradigma simulado estabelecido pela falsa realidade. Também temos outro problema. Para provar ou pelo menos descobrir que estamos em uma simulação, temos que vagar por um mar de infinitas suposições. Talvez isso já seria o suficiente. Avistamentos de palhaços. O incidente dos palhaços de 2016. Começaram a surgir indivíduos vestidos de palhaços malignos, assustando as pessoas nas ruas. Os primeiros avistamentos relatados foram pelos Estados Unidos e Canadá, e alguns meses depois apareciam em outras regiões do mundo. Um pouco antes aparecia um maluco ou outro vestido de palhaço assustador por aí, mas foi em 2016 que virou uma trend. No começo achava que era só uma trend para canais de pegadinha ou propaganda pro filme It de 2017. Mas o pessoal não estava gostando muito dessa brincadeira e muitos convocaram a polícia que, mesmo abrindo investigação, alegava que tudo não passava de uma pegadinha. Até porque os palhaços começaram a aparecer mais próximo do Halloween de 2016. Só que as pessoas estavam tão histéricas que os chamados estavam numerosos e não era pra menos. A situação foi se agravando. Vários departamentos policiais de vários estados recebiam denúncias de serem ameaçados por palhaços até mesmo armados. Indivíduos vestidos ou só com máscara de palhaço foram detidos por causar desordem ou por roubo. Adivinhação. A adivinhação é a prática de ver eventos do passado, presente e futuro através de variados métodos. Na história, diferentes povos buscavam informação de forma paranormal, e como algo que diferencia dos conceitos tradicionais, caiu na mira das entidades dominantes. No caso, a igreja, proibindo as práticas que estavam presentes em várias culturas e sociedades, e que também atraíam pessoas a descobrir mais sobre esse conhecimento antigo. Isso refletiu até hoje. Já reparou que tudo que não se conhece é maligno ou do diabo? Mas toda essa proibição não afetava somente o meio cultural e intelectual. Se estendeu também para ideologias políticas da época e para as que passaram a se estruturar nas tradições. O espaço é falso. Título autoexplicativo. Essa viagem na maionese defende o argumento que fomos forçados a acreditar em algo para manter nossos cérebros lavados. E esse argumento é usado também a favor da teoria da Terra plana. É parecido com a teoria do firmamento. Chega um cara e fala, não, tá errado isso aí, deixa eu ver. Eu imagino os astrônomos de antigamente se revirando no túmulo quando falam que tudo o que eles dedicaram sua vida para estudar e que depois foi confirmado pela comunidade científica moderna ser desmentido por causa de uma conspiração. Mas assim, não é simplesmente adotar isso como uma besteira e pronto. O meio científico envolve muito isso de questionar essa realidade para entender como funciona. Os estudos, testes e evidências desmentem essas teorias, que sempre vêm com uma explicação nova para reforçar as conspirações, mesmo não sendo verdadeiras. Panteísmo. Panteísmo é um conceito onde tudo que existe pertence a um ser superior, que o ser humano entende como Deus, e representa tudo de forma absoluta, não sendo uma entidade separada do universo representado como Criador. No panteísmo, Deus está presente em tudo, e é uma existência superior, natural e necessária, sendo algo além da nossa compreensão. Como uma doutrina alternativa que afronta a existência de um Deus pessoal, o conceito era mal visto pela Igreja. O panteísmo se aproxima do pensamento filosófico resultado da necessidade de explicar nossa existência, e incorpora a importância do nosso ser ao divino, sem a influência de uma religião. A teoria do design inteligente se refere ao que o universo, os seres e as coisas que os abrangem foram criadas de forma planejada, e não de forma natural ou por acaso. Isso também explica como conseguimos dar explicação às coisas ou obter o conhecimento, pois passamos a assimilar as características daquilo que existe. Ao perceber o que compõe os seres vivos e o universo, a teoria defende o argumento de que essas coisas são muito complexas para não terem sido feitas por uma entidade inteligente de forma intencional. Mas ainda assim não é um campo adotado pelo meio científico por não possuir critérios que possam validar a teoria. Campos de extração de óleo em Los Angeles. Isso se refere aos poços de petróleo disfarçados de prédios normais espalhados por Los Angeles. Foi descoberto em 1890 um grande reservatório de petróleo pela cidade, e essa mina de ouro foi vista como uma grande oportunidade para o desenvolvimento da mesma. Então, vários equipamentos para a extração de óleo foram espalhados pelos subúrbios e no meio da cidade. Mas isso estava trazendo alguns problemas. As pessoas que moravam próximas a esses poços de extração de petróleo reclamavam muito. Os poços emitiam poluentes e afetavam a saúde das pessoas, sem contar o barulho das máquinas. E como estavam espalhadas por toda a cidade, dava a impressão que era uma fábrica a céu aberto. Então os empresários tiveram uma belíssima ideia. Vamos deixar a cidade produtiva, mas também bonita. Casas, lojas, hospitais, escolas foram construídas em volta ou por cima dos poços de extração. Agora, em relação a ter algo oculto por trás disso, eu creio que não. Esconder a infraestrutura só porque não está em um lugar adequado para isso é só o jeitinho americano de resolver as coisas. Operação Fishbowl.
foi uma série de testes nucleares lançados na atmosfera feito pelos Estados Unidos em 1962. O propósito desses testes era soltar os mísseis na atmosfera para ver os efeitos, como checar a capacidade das armas em grandes altitudes e como as detonações poderiam afetar dispositivos de comunicação. Era sabido a emissão de radioatividade na atmosfera com esses testes, mas eles fizeram mesmo assim. É possível que esse tenha sido o motivo para o fechamento dos testes. Afinal, ficar soltando mísseis nucleares na atmosfera não é muito benéfico para a saúde, né, Estados Unidos? Os testes foram realizados em uma área bem isolada para prevenir que civis fossem cegados pelo flash das explosões. Mas isso, já sendo uma tragédia, não seria a pior das hipóteses. Eles perceberam que os testes poderiam afetar seriamente o funcionamento de satélites e até causar danos severos na atmosfera. A teoria diz que as explosões soltavam pulsos eletromagnéticos capazes de afetar o magnetismo da Terra, ou de que as explosões poderiam incendiar a atmosfera e extinguir a raça humana. Pedra filosofal. Aqueles que mergulhavam no ramo da alquimia eram seduzidos por uma insaciável busca por conhecimento. Esses estudos antigos não só abrangiam áreas da medicina e química, mas também carregavam consigo algo a mais. Os conceitos, as filosofias, se uniam aos projetos dos alquimistas, que incessantemente estudavam e praticavam trancados em seus laboratórios. A alquimia hoje é vista até como algo místico por ser algo difícil de entender, e de forma proposital. Há livros alquímicos repletos de símbolos e metáforas para esse estudo não cair em mãos erradas. Já outros nem texto possuem. O Magnum Opus era o grande objetivo dos alquimistas. Temos 3 grandes objetivos definitivos, sendo eles: a Pedra Filosofal, um artefato ou substância com capacidades incríveis. Podia quebrar a lei da troca equivalente, e o alquimista que tivesse a pedra poderia transmutar metais comuns em ouro. Criar uma poção conhecida como Elixir, capaz de desprender aquele que a bebesse do domínio do tempo, rejuvenescendo o mesmo, consequentemente trazendo a vida eterna. A poção também tinha a capacidade de curar qualquer doença. E o terceiro trabalho, a criação de um humano artificial, o homúnculo, sendo esse, na minha opinião, o mais bizarro de todos, mas tão interessante quanto os outros. Temos alquimistas nas histórias que supostamente obtiveram a Pedra Filosofal, e um fator comum é que esses alquimistas não afastavam a necessidade de manter segredo. No caso, os alquimistas clássicos, tanto para escapar dos olhos da Inquisição, ou para que realmente seu valioso estudo não caísse na desgraça de se tornar popular. Meu vermelho não é o seu vermelho. Essa cor aqui, a não ser que você seja daltônico, é vermelho, certo? A não ser que fomos ensinados a vida inteira a acreditar que uma cor é aquela cor que todo mundo acha que é. O vermelho pode ser azul, amarelo ou verde para outra pessoa. Isto é, entendemos como é determinada cor, mas a vemos de formas diferentes. O engraçado dessa teoria é que não dá para provar nem desmentir, porque não podemos ver através dos olhos dos outros. O Bosque dos Boêmios, ou Bohemian Grove, é um território privado na Califórnia. Lá são feitas meio que reuniões de pessoas muito influentes, presidentes, ícones da mídia e executivo, e não se restringe apenas a membros americanos. Estrangeiros também aderem ao clube. Ah, mas não tem nada demais nisso, só um monte de cara rico tomando uma cervejinha no fim de semana, certo? É, mais ou menos. O que acontece lá ou o que é falado nas reuniões fica só nos bastidores. Dentro do clube tem uma pseudo-regra que assuntos de fora não devem ser discutidos, mas uma hora ou outra acabam falando de política ou negócios na miúda. O que acontece lá e os assuntos falados ficam de exclusividade dos membros do clube, e o acampamento possui uma segurança reforçada. Devido a isso, surgem as teorias de que são realizados cerimônias satânicas e sacrifícios na fogueira. Esse aqui é o caso de teoria confirmada que mais tem coisa nada a ver que fala. Deixa os caras adorarem uma coruja gigante, qual o problema? Civilizações perdidas. Se conecta com as já mencionadas Atlântica e Agartha, mas também com outras civilizações lendárias. Se encaixa na categoria aquelas que temos evidências arqueológicas para comprovar sua existência. Exemplos: os Maia, Império Khmer, os Rapa Nui da Ilha de Páscoa, ou aquelas que nem isso temos e a única coisa que relaciona a existência dessas civilizações são lendas e relatos. Tem Atlântida, Avalon presente nos contos arturianos, Eldorado e por aí vai. Claro, só isso não é o suficiente para comprovar sua existência ou se basear no argumento de não tem registro, então não dá para saber. Realmente é estranho sociedades que em seu tempo eram dominantes, mas com o tempo desapareceram. A grande conspiração de que jogos profissionais e campeonatos são uma fraude não é de hoje, e se estende para vários esportes. É discutido que o resultado dos jogos é manipulado pelas organizações, envolvendo esquemas de lavagem de dinheiro. Por exemplo, no futebol, árbitro dando os cartão vermelho nada a ver, não cobrando pênalti. E é cômico se não fosse trágico, né? Porque dá a impressão de que os clubes atuam pelo dinheiro e interesse popular do que ao esporte de fato. Filmes snuff. Os filmes snuff não é nem uma conspiração, mas é algo que existe mesmo.
É um tipo de conteúdo que nos faz questionar até que ponto o ser humano pode descer na escala moral. Vamos colocar aqui duas categorias, os pseudo-snuff e os snuff de verdade. Como assim? Os pseudos são os produzidos, né? Não significa que filmaram realmente aquilo, e que no fim das contas carregam uma mensagem por trás, e claro, com o objetivo de chocar quem não tá acostumado. Agora os de verdade são os de verdade. Eu não vou citar o título de nada, certo? Tem uns snuff aí que são mixtape, ou seja, conjunto de filmagens, e outros que você vai precisar de métodos não convencionais para assistir. Mas eu digo que para assistir isso não basta estômago, tem que ter cabeça também. Mas agora eu quero levantar outra questão aqui. Deve haver limites para a arte, mesmo que seja para representar uma crítica? E o espectador? Ele é diferente da maldade que está vendo? Através de fragmentos, sua curiosidade é atiçada, e aquilo que abomina baseado em seus princípios éticos e morais vai ficando cada vez mais comum para ele. Gangstalking. Gangstalking é uma atividade relacionada a uma pessoa sentir que está sendo observada de alguma forma, não por uma, mas por várias pessoas. No que se refere à teoria, parece mais como uma paranoia a nível absurdo. Tipo, quando uma pessoa te olha na rua, é um agente secreto do governo te stalkeando, ou câmeras de segurança dos lugares te filmando para obter informação do seu comportamento. Mas não é algo muito falado porque as vítimas que suspeitam que estão sendo stalkeadas não se pronunciam por medo. Experimentos em humanos. Título autoexplicativo, se refere a projetos que usam humanos como cobaias. Temos o já mencionado MKUltra, o experimento da prisão Stanford, que se eu não me engano não está nesse chart, por incrível que pareça, e os experimentos conduzidos na Segunda Guerra Mundial. A parte dos experimentos que extrapolam as leis e a ética, há estudos que discutem a viabilidade de humanos como cobaias, sem que esses princípios sejam violados, seja na produção de vacinas ou remédios, por exemplo. E os procedimentos são realizados como chamado de voluntários, obviamente depois de aprovados pelas instituições de saúde de cada região. A lenda das caveiras de cristal. Acredita-se que 13 dessas caveiras são canônicas e estão interligadas de alguma forma. Segundo a história, as 13 foram separadas ao redor do mundo, e fazem parte de um pseudo-mistério onde ninguém sabe de onde vieram. As caveiras de cristal poderiam supostamente dar uma pista das civilizações perdidas. Contudo, suas origens, que eram supostas de povos antigos, foram desmentidas quando análises concluíram que foram feitas por ferramentas contemporâneas. Mas ainda estão presentes em museus por haver a dúvida de se pertenceram às civilizações antigas da América do Sul. A sexta extinção. Esse conceito fala que no decorrer da história houveram 5 grandes extinções no planeta Terra, causadas por alterações climáticas ou um asteroide que dizimou tudo. No caso, a sexta extinção seria o período acontecendo nesse exato momento, gradualmente, marcando o ser humano como próxima espécie a ser extinta. O evento é caracterizado por várias espécies registradas pelo homem que não existem mais, mas também por possíveis outras que já estão extintas, mas não sabemos. A sexta extinção não seria causada por uma severa alteração climática ou geológica, mas sim pelo resultado da intervenção do homem na natureza e na vida de outras espécies. Há também a ideia de que o homem seria responsável por um problema no qual resultaria em sua própria extinção, e que isso estaria a poucas centenas de anos para acontecer. A filmagem de Patterson-Gimlin. Essa imagem do pé grande que todo mundo conhece, na verdade, é de uma filmagem de 1967. Reviraram esse material de tudo quanto é jeito, e os caras não conseguiram provar ou desmentir essa filmagem. O negócio é que surgiu uma teoria que esse pé grande aí seria o fugitivo de um massacre, e houve trechos cortados da filmagem original, mas ninguém deu nada para essa teoria, que surgiu por volta de 2006, 2008. A grande questão é se esse vídeo de 67 é real. Você encontra várias pessoas que estudam anatomia de animais fazendo análises, mas os caras não conseguem ter certeza. São considerados características do corpo do bicho, movimentação, musculatura, nada se aproxima ao ser humano. Outro fator crucial é a época em que a gravação foi feita. Não havia tecnologia o suficiente para simular um pé grande tão realista, fora as fantasias que não chegava nem perto. Agora, se é real ou não, independente do que seja, vamos admitir que os caras foram muito bons. O livro negro da Segunda Guerra Mundial. Uma lista com vários nomes de interesse dos nazis, aos quais deveriam ser presos ou executados. Foram feitas milhares de cópias do livro que servia para dar informação dos indivíduos em destaque que estavam na Inglaterra. A lista tinha algumas divergências. Algumas pessoas não eram britânicos de fato. Também não se sabe ao certo se alguns presentes na lista também estavam na Inglaterra naquele momento. Outros nem estavam mais vivos. Somente 2 das cópias sobreviveram, devido ao local que foram armazenadas após a guerra ter sido completamente devastado.